o Neymar, que fez um péssimo jogo. Um péssimo jogo. Eu sou sujeito homem, eu assumo quando eu erro. Eu acabei de falar diretamente com o Neymar. Já falei que ele vai ser xingado e vai ser mais xingado. E quando ele sair do Santos, os caras vão odiar ele. Esse número aqui, ó, manda pro Ancelotti aí, ó. Esse número aqui pode convocar ele. Galera, o clima esquentou depois do apito final. A derrota pro Fluminense Futebol Clube não passou batida e as vaias da torcida só aumentaram a tensão. Quem entrou forte na discussão foi o craque Neto, que não poupou palavras ao analisar a atuação de Neymar. As opiniões vieram pesadas e reacenderam aquele debate que nunca esfria. Afinal, qual é o verdadeiro momento do camisa 10? A mídia já está dividida e os torcedores, então, nem se fala. Fica com a gente, porque agora a gente vai destrinchar tudo isso. Já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nada. Eu sou sujeito homem, eu assumo quando eu erro. Eu acabei de falar diretamente com o Neymar, tá? E ele negou essa história de que ele tenha tapado o ouvido saindo do jogo do Santos, da derrota do Santos pro Fluminense na Vila Belmiro. Eu perguntei, é verdade que você tá desmentindo essa história? Porque eu mesmo postei, eu falei pra ele que eu postei. Porque eu não tenho o rabo preso, eu sou um cara sincero pra caramba. E ele deixou claro, claro que eu não tapei o ouvido. Isso é sacanagem. E ele deixou claro que ele tá de saco cheio de algumas sacanagens que acontecem com ele. A mídia muitas vezes noticia realmente, com muito peso, coisas contra o Neymar, e eu mesmo falo isso aqui. E a gente sabe por quê. Porque o Neymar não fica babando o ovo dessa imprensa, porque o Neymar tem uma ideologia diferente da grande maioria dessa imprensa. Então, eu tô aqui, tá, deixando claro que eu errei, eu postei aqui no meu Instagram, o Neymar afirma, ele não saiu tapando o ouvido. Ele coçou a orelha ali, ele coçou o ouvido de acordo com o que ele próprio me falou. Então, se ele tá falando, se ele deu esse posicionamento pra mim diretamente, eu não sou covarde. Tô aqui deixando claro que, de acordo com o Neymar, não teve negócio de tapar o ouvido para não escutar as ofensas da torcida do Santos. Gostaria eu que o resto da imprensa também não fosse covarde. Também se posicionasse e falasse, ó, desculpa, estamos errados. Porque se o Neymar se posicionou e deixou clara a versão dele, não tem o que falar sobre isso. Ponto final. Incrível. Time sem vergonha. Instituição sem vergonha, porque é dirigido por um bando de incompetentes. Então aí, mais um jogo. O Santos tinha 4 jogos seguidos em casa. Fez só uma vitória até agora, só falta mais um. Vocês acham que vai ganhar do Curitiba? Eu duvido. Duvido. O Santos venceu o Atlético por 1-0, empatou com o Recoleta, que nem é um time cujo futebol é a sua principal atividade esportiva, é o voleibol. Empatou com os reservas do Recoleta 1-1 e perdeu de girada para o Fluminense 3-2 na Vila Belmiro. Inacreditável. Em 4 pontos, foram 4 pontos conquistados em 9 possíveis, o que dá um aproveitamento de 44,4%. Jogando 3 jogos em casa, hein? Não é que foram 3 jogos fora, o Santos tinha 9 pontos à disposição, conseguiu 4. É legal, beleza, conseguiu 4. Ganhou do Atlético, em Belo Horizonte, foi no Paraguai, empatou com o Recoleta, jogou com o Fluminense no Rio de Janeiro, tudo bem, não tem problema nenhum. Tudo em casa, tudo na Vila Belmiro. No segundo tempo, o Neymar, que fez um péssimo jogo, poderia ter feito 3-2 em 2 momentos, na mesma jogada. Na primeira ele não teve coragem de chutar pro gol, e eu não sei porquê. E na volta ele recebeu a bola, chutou, o Fábio fez uma ótima defesa. Incrível. Ali poderia ter sido 3-2 pro Santos. Mas o Santos é que acabou sofrendo o terceiro gol, e ficando 3-2 pro Fluminense, numa falha lamentável do Brazão. Brazão que, pra mim, falhou no segundo gol também. Porque ao invés de ele se jogar no chão, ele deveria ter ficado atento ao que estava acontecendo, mas ele se deitou no chão e ficou lá, pedindo para ser atendido. E o juiz, obviamente, sabia que era frescura do Brazão, não deixou. E ele perdeu o tempo da jogada. E o cara vai lá e faz o gol de cabeça. Quando ele poderia ter saído, feito o corte no cruzamento do Guga. Que jogo fez o Guga, hein? Olha, eu falei que o Guga é fraco, mas barbaridade. Foi o melhor jogador em campo. Barbaridade. 2 assistências. E o Brazão, para mim, falhou no segundo e falhou no terceiro gol. O Brazão não para de falhar. Prestem atenção. Preste atenção. Ele está numa má fase. Ele está numa má fase. É normal. Todos passam por isso. Mas o Brazão falhou em 2 dos 3 gols do Fluminense. 2 dos 3 gols do Fluminense.
O técnico, que na verdade foi o Cuquinha, e não o Cuca, porque o Cuca estava suspenso por ter sido expulso contra o Atlético por desconhecimento da regra. É inadmissível isso. A bola bateu no braço do Gabriel, entrou, é falta, não tem jeito. Olha, aquilo que eu falei, se o torcedor não entende isso, normal. Mas o profissional, o cara tem que saber disso. O cara tem que saber disso. E foi expulso, e hoje no banco ficaram lá, sei lá quem, Cuquinha, eu não sei das quantas. E claro que a entrada do Lautaro no lugar do Barreal foi uma determinação do Cuca, óbvio, óbvio. Mas ao invés de ele colocar o Tassiano, que é muito mais ofensivo, que faz mais gols do que o Lautaro, ele coloca o Lautaro porque ele queria fechar o lado esquerdo. Quer dizer, ele coloca um jogador, um atacante, não é para que o atacante faça a diferença atacando. Ele coloca um atacante porque ele quer que o atacante faça a diferença defendendo. Gente, é o fim do mundo, entendeu? É o futebol nosso de hoje. É por isso que a gente não ganha uma Copa do Mundo há 24 anos. Os nossos técnicos são medíocres, são medonhos, são horrorosos. E nada justificava também a escalação do Moisés no começo do jogo. Eu falei para vocês aqui, no vídeo de ontem. O que o Moisés fez no meio tempo? Nada. Nada. O Santos jogou com 10 jogadores. Aí no intervalo do jogo, o Cuca fez o que ele deveria ter feito desde o início. Colocado o Rafael Gonzaga de lateral esquerdo e o Barreal adiantado. O Barreal fez um golaço, segundo gol do Santos. E que sai lesionado, na hora que ele faz o segundo gol, ele toma uma porrada ali, acho que foi do Gênesis. E ele torna dele fica do lado de fora. E fica do lado de fora. E aí é uma falta de comunicação, não sei se ele ia voltar, se ele não ia, se ele pediu para sair, se ele não pediu. O fato é que logo isso, 3 minutos depois do Santos ter feito o gol, hein? 3 minutos depois do Santos ter feito o gol. O Fluminense vai lá e empata porque não tinha ninguém naquele lado. O Neymar teve que correr para fechar o setor. Porque o Barreal estava fora. Então, gente, é inacreditável, sabe? O próximo jogo é domingo contra o Bahia em Salvador e o Santos não vai ter 3 jogadores. O Santos não me surpreende. O Santos não me surpreende. O Santos joga o que pode jogar. É isso aí. O Santos pode jogar isso aí com o Neymar e com o Gabigol. Calcula se os dois não estiverem. Tá esperando que eu chegue o Paulo Neymar, que não sei o quê. Cara, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Porque os jogadores que jogam do lado dele também, eu vou falar, você é uma tiriça desgraçada. Ô time ruim, Lazarento. Craque. Ô time Lazarento de ruim. É brincadeira, ô time Lazarento de ruim. Agora, ele, pelo menos, foi o melhor jogador do Santos. Desculpa. Agora, querer transferir a ruindade do Santos e querer dar pau no Neymar e que jogou ruim, mas peraí, os outros? E os outros jogadores? Esse tipo de performance dele fora do campo é uma performance do menino infantil, um menino que ninguém pode falar nada com ele, que o torcedor passional vai lá e xinga quem quer que seja. Eu já falei que ele vai ser xingado e vai ser mais xingado. E quando ele sair do Santos, os caras vão odiar ele. Dá uma olhada aqui, ó. 15 gols, irmão. 7 assistências. Deixa eu te falar uma coisa pra vocês. Acho que a gente tem que... Falando por mim, tá? Não falo por ninguém. Eu não sou paga-pau igual um monte de gente é aí. Os caras aqui... É o seguinte, vamos lá. Quem do Corinthians em 36 jogos tem 15 gols? Quem do Palmeiras em 36 jogos tem 15 gols? Quem do São Paulo em 36 jogos tem 15 gols? Eu não sei, eu tô perguntando. Nessa média eu acho que nenhum. Então, pera um pouquinho. Se esse cara tá fazendo esses gols e ele joga pouco ainda, então a visão tem que ser diferente. Não. Desculpa, mas não. Meu irmão, o cara tem 15 gols. Eu só acho que ele não tá preparado, por exemplo, para uma Copa do Mundo desse jeito que tá acontecendo com ele. Porque se ele ficar na reserva e... Cara, teve acho que no vice-campeonato do Paris Saint-Germain, ele deu um soco na cara do nego. Foi isso que eu lembrei, exatamente isso. Cara, chamava Eduardo, se eu não tiver errado, o francês. Cara, pra que isso? Ele precisa aprender a ser contrariado. Sabe, qual o problema do torcedor? Aí, Neymar, tem que jogar mais, tem que correr. Mas eu não posso fazer tudo. Não, você tem que fazer tudo. Você é o Neymar, pô. Você tem que fazer tudo. Agora, olha os números dele aqui. Mas isso que eu tô falando agora aqui, as Neymarzete, os caras que me odeiam, o pessoal não vai dar ênfase, porque eu tô elogiando ele. Porque desse jeito aqui, vamos lá, os atacantes que jogam na seleção têm essa performance em 36 jogos? Mas ele joga... Tem? Eu acho que com esses números, só o menino que tá jogando na Premier League, o Igor Thiago. Só o Igor Thiago. Esse número aqui, ó, manda pro Ancelotti aí, ó. Esse número aqui pode convocar ele. Esses números aqui pode convocar ele.
Eu convocaria, Souza. Eu também convocaria. Com esses números